da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amém. Peguem comigo o livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e seguintes. Apocalipse 12, 7 e seguintes. Graças a Deus, isso é graça. É Deus quem faz isso. A Canção Nova acaba sendo modelo para as pessoas. Não que nós sejamos o máximo, não. Bem ao contrário. Justamente na nossa fraqueza, na luta espiritual que nós enfrentamos, nas perdas que nós temos, às vezes as derrotas que nós sofremos. Não pensem que nós ganhemos todas as batalhas, porque você também não ganha todas as batalhas. O que nós queremos é ganhar a guerra, e fazemos de tudo, e vamos ganhar essa guerra, mas para ganhar essa guerra, muitas vezes a gente acaba perdendo algumas batalhas. Você vê as batalhas que a gente perde, os sofrimentos pelos quais a gente passa, as vergonhas pelas quais a gente passa, tudo isso, e a gente acaba sendo um modelo. Não é difícil você se identificar conosco, porque nós somos fracos, somos mesmo. Não estou dizendo por dizer, não estou dizendo aqui por efeito de oratória, não é poesia, não, somos porque somos e confessamos, declaramos que somos. Mas ao mesmo tempo Deus nos torna, para você, para muitíssima gente, um modelo de como enfrentar essa batalha. E esse como que é o importante, porque muitas vezes nós não sabemos como. Então eu peço mesmo ao Senhor que esta pregação seja muito prática, que a prática que nós vivemos, nós consigamos passar para você, e que você use esses meios, porque todos nós estamos em batalha. Eu pedi que nós pegássemos esse trecho, Apocalipse 12, 7 seguintes, porque agora, no dia 29, festa dos arcanjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, a leitura que a igreja colocou na missa, a primeira leitura, é justamente essa. E eu logo me impressionei pelo seguinte: a igreja não faz as coisas à toa. A igreja, para mostrar naquilo que nós devemos crer, ela apresenta isso na liturgia. Se nós queremos saber o que a igreja manda a gente crer, é só olhar aquilo que a igreja manda a gente rezar, aquilo que ela apresenta a nós na liturgia. A igreja colocou esta leitura na festa dos santos arcanjos, porque é assim que ela quer que nós creiamos. É preciso crer assim. Então acompanha comigo esta leitura, versículo 7. Houve então um combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão. Também o dragão combateu junto com seus anjos, mas não conseguiu vencer, e não se encontrou mais lugar para eles no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, aquele a quem chamam diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Veja, todos esses nomes, para nós não termos dúvida nenhuma de quem se trata. Foi precipitado o grande dragão. Quem é esse grande dragão? A antiga serpente, aquela mesma que tentou os nossos pais no paraíso e levou-os ao pecado. Aquele a quem chamam diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi precipitado à terra, seus anjos com ele. Preste bem atenção a isso. Ele foi precipitado à terra, seus anjos com ele. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: eis o tempo da salvação, da força e do reinado do nosso Deus e do poder do seu Cristo.
porque foi derrubado o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Ele foi precipitado no céu, ele não está mais lá, ele foi destronado. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra da qual deram testemunho, pois não amaram a própria vida a ponto de temer a morte. Por causa disso, alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais. Agora preste bem atenção: ai de vós, terra e mar, pois o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Gente, primeira coisa, isso é palavra de Deus. Eu até vou repetir. Por causa disso, alegrai-vos ao céu. É o versículo 12. Por causa disso, alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais. Mas ai de vós, como vocês, coitados de vocês na terra, ai de vós, terra e mar, pois o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor. Se a Bíblia fala cheio de grande furor, porque não é um furorzinho qualquer. Ai de vós, terra e mar, pois o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que pouco tempo lhe resta. Gente, é por isso que nós sofremos toda essa perseguição. É por isso que nós temos toda esta batalha. É por isso que temos todo esse sofrimento. E deixa eu ser bem prático. É por isso que você na sua casa, na sua família, passa por tudo isso. É por isso que o seu coração fica despedaçado, angustiado muitas vezes. É por isso que você acaba perdendo filhos nas drogas, na bebida, numa vida prostituída. Quantos de nós pais sofrem por causa dos nossos filhos, vítimas desse mundo, vítima das drogas, vítima da bebida, vítima de uma vida leviana, de uma sexualidade depravada, filhos nossos, filhas nossas, e meu Deus do céu, que dor! Filha que a gente acabou criando com todo amor, com todo carinho, e que acaba sendo roubada de nós por esse mundo depravado, malicioso, e as nossas filhas acabam entrando nesta vida. Quanto o pai, quanto a mãe, nessa noite, de sábado para domingo, viveu preocupado, com o coração na mão, porque os filhos saíram, as próprias filhas inclusive saíram, e os nossos jovens saem muito tarde, né? 10 horas é cedo para eles. Eles começam a sair a partir das 11. Antigamente, os nossos pais marcavam para estar de volta em casa às 10 horas da noite. Hoje é o contrário, eles começam a sair a partir das 11. Mas é impressionante isso. O diabo faz nas trevas as coisas das trevas. Gente, isso não é à toa. Não é à toa. Eu sei, eu não sou ingênuo, não sou eu que vou conseguir mudar o costume dos nossos jovens de estarem saindo a partir das 11. Mas eu preciso dizer que o poder das trevas faz nas trevas as coisas das trevas. Não é à toa que os nossos jovens saem justamente a partir das 11 e voltam que hora? Para as nossas casas. E eu começo a ver o coração do pai e da mãe. Chegaram agora há pouco, alguns não chegaram, acabaram ficando na casa de colegas por aí, ou estão por algum motel por aí, ou estão na casa do namorado, ou no apartamento de alguém que se torna uma verdadeira casa de prostituição, onde os nossos filhos de sábado para domingo passam as suas noites. Gente, eu não estou sendo trágico, eu estou sendo um pouquinho só realista, porque os nossos filhos aprontam muito mais do que nós imaginamos. Repito, os nossos filhos e os nossos netos, que
tem muito vô, muito avô, muita avó. Né? Nossos filhos e os nossos netos aprontam muito mais do que isso. Eu não os estou condenando, pelo contrário, eu vejo que os coitadinhos são vítimas desse poder das trevas, que os faz fazer nas trevas as coisas das trevas, acabando com eles, e na verdade não é para a satisfação deles, não é para o prazer deles, não, pelo contrário, eles são comprados por esses prazeres baratos, para acabar com eles, acabar inclusive com a saúde deles, acabar com a vida deles, e acabar até com o sentido da vida deles, porque os nossos jovens, deixa eu dizer, os nossos filhos estão perdendo o sentido da vida, tanto assim que andam se matando, se suicidando. Na semana passada, domingo, faz uma semana justamente, a nossa televisão, naquele programa Raio X, apresentou um programa sobre isso, porque os nossos jovens se suicidam, e começava justamente com a estatística, que na cidade de Porto Alegre, veja, uma capital de um estado, ao estilo bem europeu, que nós podíamos chamar um estado de primeiro mundo, onde tem uma cultura europeia, ali 7,6 dos nossos jovens se suicidam. Em 100 jovens, 7,6 se suicidam. A proporção é esta: 17, quase 8 jovens em 100 se suicidam. Gente, é uma catástrofe. Depois mostrava as outras estatísticas nos outros estados, nas outras capitais, que descia um pouco para 6, para 5. Porto Alegre é o maior índice, mas os índices baixos estavam em 4%. Se em 100 jovens, 4 se suicidam, é tremendo, não é verdade? Nós estamos sendo roubados das coisas mais preciosas que temos. Por que acontece tudo isso, meu Deus? Porque essa avalanche das drogas, porque essa avalanche da bebida, porque essa avalanche da promiscuidade sexual, por causa disso que a palavra de Deus acabou de nos dizer: ai de vós, terra e mar, pois o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. E o bandido sabe que lhe resta pouco tempo, e agora lhe resta pouco tempo. Se quando o Apocalipse foi escrito, já se dizia que lhe restava pouco tempo, imagine agora, ele sabe que lhe resta pouquíssimo tempo, e por isso ele está vindo sobre a nossa geração. A nossa geração tem sido uma geração batida. É por isso que você encontra toda essa dificuldade no seu casamento. É por isso que as esposas, é por isso que as famílias estão perdendo o pai, o esposo, o chefe. É por isso que muitos maridos, que muitos esposos, que muitos pais estão sendo adúlteros, estão traindo as suas famílias, mais do que as suas esposas estão traindo as suas famílias. E quanta dor, meu Deus! Não é apenas a dor da esposa, claro, é uma dor atroz, mas a dor dos filhos, que muitas vezes não dizem, não falam, até dos filhos crianças, bem criança, que na verdade acabam entendendo tudo. Se não entendem pela razão, entendem pela intuição. A ausência, a infidelidade, a traição do seu pai. Por que é que está acontecendo tudo isso? É porque o diabo, como está ao pé da letra aqui, desceu para junto de nós, cheio de grande furor, sabendo que pouco tempo lhe resta. Para você se conscientizar mais ainda, dá um saltinho para o versículo 17, que finaliza este capítulo 12, Apocalipse 12, 17. Enfurecido contra a mulher. Você sabe que essa mulher de que fala o capítulo 12 de Apocalipse é Maria, porque foi ela que disse sim a Deus. Veja bem,
Lúcifer foi escolhido por Deus, um anjo de luz a quem Deus deu qualidades de inteligência, de saber, para preparar a sua vida, para preparar o seu caminho, para preparar essa terra, para preparar essa humanidade para o Filho de Deus. Foi para isso. Deus o fez assim, grande, forte, poderoso, inteligente, capaz, lhe deu dotes para ele preparar essa terra e esta humanidade para a vinda do Filho de Deus a este mundo. Foi para isso. Mas ele disse não. Ele não quis servir a Jesus Cristo, homem. Ele não quis servir o Filho de Deus feito homem. Para ele, anjo, e um anjo tão grande, tão perfeito, tão inteligente, tão capaz, ele não quis de jeito nenhum servir, estar a serviço de um homem, embora sendo filho de Deus. Essa é a razão. Estou trazendo doutrina da igreja, não estou inventando. O próprio Santo Tomás de Aquino ensina essa doutrina e diz que o pecado de Lúcifer foi um pecado cristológico, isto é, contra Jesus Cristo. Ele não aceitou servir a Jesus Cristo, homem. E o que o Pai queria é que o seu filho, homem, viesse a este mundo. E ele então disse não. E daí toda a sua rebeldia, a sua revolta. Daí ele e os anjos que o seguiam seriam expulsos do paraíso, como mostrou esta leitura. Miquel, o arcanjo, lutou contra Lúcifer, lutou contra ele, lutou, e os anjos lutaram contra os anjos rebeldes, e eles foram precipitados do céu. Mas agora, eles se precipitaram sobre nós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eles têm pouco tempo. Eles têm pouco tempo. E por isso vieram contra nós. Então eu estava dizendo, esta mulher de que fala o Apocalipse é Maria, porque o sim que Lúcifer devia ter dado e não deu, ela deu. E por isso, por ela veio ao mundo o Salvador. Então volta comigo ao versículo 17. Enfurecido contra a mulher, o dragão é Lúcifer, foi combater o resto da descendência dela. Quem é o resto da descendência dela? A primeira descendência de Maria é Jesus, mas o resto da descendência dela somos nós. Até aqui vai explicar: os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus, somos nós. Veja bem, enfurecido contra a mulher, o dragão foi combater o resto da descendência dela, nós. Os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. É uma coisa intrigante, todos nós ficamos intrigados com isso. Quanto mais a gente é de Deus, quanto mais a gente cumpre os mandamentos de Deus, quanto mais a gente anda nos caminhos de Deus, parece que mais somos atormentados, mais problemas entram na nossa vida. Eu pergunto, mas meu Deus do céu, por que acontece isso? E a gente acaba se revoltando contra Deus, mas não é contra Deus que temos que nos revoltar, ao contrário, é contra o bandido, é contra o dragão, é contra ele que nós temos que nos revoltar, e não sermos mais tolos, porque ele é ladino, ele é covarde, ele dá o tapa e ele esconde a mão, e faz a gente pensar que Deus é que está fazendo isso. Não, na verdade, nada disso vem de Deus. Problemas e mais problemas acabam entrando na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no casamento de vocês. Os nossos filhos são roubados, isso não é por Deus. Realmente acontece isso. Quanto mais nós temos nos aproximado de Deus, quanto mais nós temos seguido, acompanhado, vivido os mandamentos, parece que mais problemas, não só parece, mais problemas se precipitam sobre nós. Mas por que tudo isso? Porque justamente porque estamos no caminho de Deus, o inimigo vem furioso contra nós. Enquanto ele está conseguindo que uma multidão desobedeça a Deus, desobedeça aos mandamentos, viva uma vida errada, viva uma vida de pecado, viva uma vida de vício, enquanto ele consegue que uma multidão faça isso,
Ele queria que nós todos entrássemos nesta onda. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. E deixe de dizer mais. Quando aqui se diz que pouco tempo lhe resta, veja, gente, ele sabe que tem pouco tempo para levar a todos nós para o inferno. A vontade dele é levar todos nós, sem exceção, e todos os nossos para o inferno. É isso que ele quer. Não pense em coisinhas, não. E ele sabe que tem pouco tempo. E sabendo que tem pouco tempo, ele vem com tudo, ele vem com toda a depravação. É por isso que ele está destruindo os nossos casamentos. É por isso que ele faz com que os homens adulterem e as mulheres também percam a cabeça. É por isso que eles levam os nossos filhos a toda essa vida errada, depravada. É por isso que ele leva os nossos filhos para as drogas, para a bebida. É por isso que ele faz toda esta situação. Na verdade, não é somente para nos dar problemas, não, na verdade ele quer levar-nos a todos para o inferno. Ele não quer apenas que pai e mãe fiquem com o coração dolorido porque os seus filhos estão se matando, porque esses 7,6 jovens em 100 que se suicidam são filhos de alguém, claro que são. Mas não é só para adolorar o coração dos seus pais, não, é para levar esses jovens para o inferno. Claro, nós não sabemos o que acontece com cada um deles. A misericórdia de Deus é infinita, mas que na verdade a vontade do dragão é levá-los todos para o inferno e levar todos os nossos filhos e a nós também para o inferno, seja por que meios for. Seja pelo sexo, seja pelo adultério, seja pela bebida, seja pela droga, seja pelo roubo, seja pelo orgulho, seja por que for, seja pela infelicidade, pela tristeza, pelo ressentimento, pela mágoa, pela vingança, pelo rancor, pelo ódio, seja por onde for, mas Ele quer levar-nos a todos para o inferno. Ele quer tirar-nos de Deus, roubar-nos de Deus. Esta é a sanha dele, esse é o plano, esse é o projeto dele. Não sejamos tolos. O projeto dele é levar-nos com ele para o lugar onde ele está. É por isso que ele precipitou-se sobre a terra, e sabendo que pouco tempo lhe resta, a nossa geração, gente, de todas as gerações, tem sido a geração mais batida, porque ele não quer perder essa última batalha. No fundo, ele sabe que não vai vencer a Deus, não vai. Ele vai ser derrotado. Já está chegando o tempo de se cumprir Apocalipse 20, é um pouquinho na frente, onde diz que o anjo do Senhor será enviado para precipitar o dragão e os seus anjos no inferno, acorrentando-os e precipitando-os no inferno, fechando o abismo, selando esse abismo para que eles não saiam mais. Isso vai acontecer, e dentro em breve isso vai acontecer. Nós ficaremos livres do tentador e de toda a tentação, e vai ser uma maravilha, graças a Deus. E nós estamos cada vez mais perto desta hora, que já está anunciada em Apocalipse 20, pode conferir na sua Bíblia. Mas justamente o inimigo sabe que isso está se aproximando, está muito perto. E é por isso, antes dele ser precipitado no abismo e fechado no abismo, e não poder sair mais, e não poder seduzir a mais ninguém, o bandido quer, neste tempo, que ainda lhe resta, que é pouquíssimo, acabar conosco. Ele não vai poder vencer a Deus, mas ele quer levar o maior número de trouxas com ele para o inferno. Desculpa dizer trouxas, mas na verdade nós não passamos de trouxas, de vítimas, de inocentes úteis na mão dele. Ele quer saciar o ódio dele, gente, contra Deus em nós. Ele sabe que não vai vencer Deus. Já é uma batalha perdida, ele sabe que é perdida. Mais dia, menos dia, ele vai ser vencido e vai ser precipitado no abismo. Então, ele quer saciar o ódio dele contra Deus em nós, que somos filhos dele. Vê se eu consigo me explicar. Tem uma pessoa que odeia você, e por odiar você,
queria destruir você, só que não consegue destruir você. Ele é impotente para destruir você. Então o que ele faz? Covarde. Ele vai seduzir o seu filho, a sua filha. Vai chegar lá com aquela conversinha. Vai levar seu filho e sua filha para lugares muito gostosos, de muita música, de muita emoção. Ele vai levar seu filho e sua filha para prazeres, para coisas muito boas, muito excitantes. Vai oferecer uma drogazinha, uma bebidazinha. Vai oferecer assim fácil sexo. E vai pegando seu filho, sua filha, fazendo amizade com seu filho e com sua filha, para levá-lo para a bebida, para viciá-lo na bebida, para levá-lo para o sexo, levar a sua filha para o sexo, para viciá-la no sexo. Vai levar seu filho e sua filha para a droga, para viciá-lo na droga. Para quê? Para saciar o seu ódio contra você e o seu filho. Você está me entendendo? Ele então não pode vencer você. Ele sacia o ódio dele no seu filho, na sua filha. Gente, é esse jogo sujo que Satanás faz. Ele sabe que não pode vencer a Deus. E não vai vencer a Deus. E porque ele não vai vencer a Deus, porque ele não vai vencer a Deus, desliga aí para mim, por favor, o som. Abaixa esse som. Não é lá, é aqui no televisor. É no televisor. Abaixa o som. Não desliga tudo. Então, eu estava dizendo a você, uma vez que ele não consegue vencer, a Deus, ele quer saciar. E a palavra é essa: ele quer saciar a sua fúria, o seu ódio em nós, que somos os filhos de Deus. Você vai ser trouxa de deixar ele fazer isso? Não só destruir você, porque ele já está literalmente destruindo nessa terra. Ele está destruindo as nossas famílias, ele está destruindo os nossos casamentos, ele está destruindo os nossos filhos. Gente, o que a droga faz, o que a bebida faz? É só ver o que acontece com um homem, com um pai de família que bebe. Pior ainda, quando é uma mãe que bebe, uma esposa que bebe. É só ver o que o sexo está fazendo. Quantos abortos, meu Deus do céu, e quanta gente com AIDS. E as autoridades e o campo médico no mundo inteiro está ficando assustado, porque todos os meios que eles usaram para simplesmente usarem preservativos fez com que as pessoas não tivessem mais medo nenhum da AIDS. A AIDS tornou-se como que uma gripe. E com isso, em vez de as pessoas escaparem, elas estão muito mais facilmente. Você sabe que preservativo não salva ninguém. É como dizer que esses comprimidinhos que a gente toma acaba tirando a gripe. Primeiro que não tira a gripe e não tira a possibilidade de ficar gripado. O preservativo não preserva a ninguém da AIDS. E com isso cada vez mais está crescendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que o inimigo quer é destruir. Nós temos sido uma geração destruída, destroçada. E por que isso? Porque ele quer saciar o ódio dele contra Deus. E ele sabe que é um ódio sem objetivo, porque ele não vai vencer Deus. Então esse ódio contra Deus, ele sacia, veja bem, ele sacia o seu ódio em nós, destruindo-nos. A nossa geração está sendo vítima. Eu volto a dizer, você vai ser trouxa de deixar que ele continue
saciando o ódio dele contra Deus em você, nas nossas famílias, nos nossos filhos, em nós. Deixa eu dizer claro, no seu adultério, na sua irresponsabilidade, na sua cabeça fria que vai fazendo as coisas, não seja louco por amor de Deus. Não seja louco por amor de Deus. Isso é loucura. A nossa geração virou insana, louca, demente, entrando no jogo do inimigo, que está saciando o seu ódio contra Deus em nós, um ódio impotente e por isso saciado em nós. Gente, na verdade nós temos que deixar de ser loucos. E agora nós entramos no remédio. Deus me ajude a mostrar todo o remédio. É por isso justamente que Deus, sabendo que nós somos impotentes nesta luta, nós por nós mesmos, nós humanos somos impotentes, porque nós não somos capazes de lutar contra espíritos, ainda mais espíritos malignos, diabólicos. Nós não temos como lutar contra Lúcifer e os seus anjos e os seus principados diabólicos. Não temos capacidade. Quem somos nós? É igual uma formiguinha querendo brigar com a gente. Ela pode picar a gente, mas o que faz uma formiguinha? É só você pegar assim e você destrói. Nem precisa pisar em cima com o seu peso. Com um dedo você destrói a formiga. Nós somos assim diante dos demônios. Deus, sabendo que nós somos impotentes diante dos demônios que nos cercam, não pense que existe um demônio só. Não. São miríades de demônios nos cercando. São Paulo diz que eles estão aí nos ares, assim como aquela poeirinha que fica no ar, e quando tem uma réstia de luz, você vê a poeirinha pairando no ar. Você não via, mas por causa da luz você acaba percebendo aquela poeirinha toda, que você não imaginava estar ali. Ele diz, é assim que os demônios estão. Não é para nos assustar, mas é assim. É por isso que Deus colocou, agora o importante, ao nosso lado, gente, também miríades de anjos dele, para que esses anjos combatam a esses demônios. Quem luta com espírito é espírito. São os espíritos de Deus, são os espíritos do bem, são os espíritos fiéis a Deus, obedientes a Deus, que combatem, que lutam e que vencem os demônios. Essa não é uma luta para nós, essa é uma luta para eles. Eles vêm para combater em nosso favor, isso sim. E veja, em termos bem práticos, você precisa dos anjos, você precisa da presença, da luta dos anjos, você precisa não só apenas do anjo da guarda seu e dos membros da sua família, mas você precisa de muitos anjos na sua casa, na sua família, para combater em seu favor, porque senão você vai perder, como nós temos perdido. Muitas pessoas até se revoltam contra Deus, porque os problemas os estão vencendo, a partir pelo desemprego, a situação financeira, e aí as confusões no casamento, o adultério, a bebida, a droga, família que se desmorona, tudo vai acontecendo, e muitas pessoas acabam se revoltando contra Deus. Mas veja, é por isso justamente que nós precisamos dos anjos lutando a nosso favor. E para que os anjos lutem em nosso favor, estejam na nossa casa, nós precisamos querer, gente. Nós somos donos da nossa casa. E quem vai permitir ou não permitir que os anjos entrem para lutar em nosso favor, somos nós. Quem vai favorecer o ambiente para que os anjos estejam na nossa casa e combatam a nosso favor, estejam na nossa família, estejam no lugar onde nós trabalhamos e combatam a nosso favor, somos nós. Somos nós. Então me deixa dizer a primeira coisa: você precisa ser de Deus. Você precisa ser de Deus.
Porque, claro, você não terá os anjos lutando a seu favor se você está de costas para Deus, contra Deus, vivendo separado de Deus. Eu sei que nós somos fracos, sei, mas é justamente porque somos fracos que nós precisamos correr para Deus. E deixa eu dizer para os homens, para os esposos, para os pais masculinos. Ela mostra aqui, né? Pai masculino que tem barba. É homem, homem, homem. Nós homens precisamos criar juízo. Nós temos que ser os primeiros a ser de Deus. Porque do contrário, meu filho, você homem, vai continuar na bebida, vai continuar no adultério, vai continuar numa vida leviana, vai continuar sendo derrubado pela sua sexualidade, até achando que está abafando com seus sucessos sexuais. Mas na verdade você está sendo destruído por aquele que quer saciar o seu ódio contra Deus em você. Você é o primeiro trouxa, pensando que está abafando, pensando que está tendo êxito, conseguindo essa e mais aquela, conquistando essa e mais aquela mulher, e aquela menina, e aquela secretária, e tendo sexo com essa e com aquela outra, e sustentando amante, e tendo uma segunda família. Você acha que está abafando, que isso é para homem, e que você tem que até ostentar isso diante dos seus amigos? Você sente o maior orgulho, parece que é status você essa vida, mas não seja trouxa. Satanás está saciando o ódio dele contra Deus em você, usando você de bucha de canhão, fazendo de você trouxa, o maior trouxa. Nós homens temos que ser espertos, temos que ser vivos, temos que nos escapar imediatamente disso. E você não vai vencer na sua sexualidade se você não se entregar a Deus. Você precisa em primeiro lugar, se entregar a Deus. Se entregar a Deus, se entregar a Deus. Hoje é o dia de você se entregar a Deus. Se você não tinha se entregado ainda, se entregue agora. Se você não tinha se entregado ainda, entregue-se agora. Se você já tinha se entregado, mas 1000 coisas esfriaram você. Se 1000 coisas esfriaram você, você anda assim, muito longe de Deus, por amor de você mesmo, e por amor da sua família, entregue-se a Deus. Você que é homem, não estou falando homem no sentido genérico, homem, entregue-se a Deus, porque as maiores vítimas temos sido nós. Sabe por quê? É porque o homem tem sido cabeça. O homem tem sido cabeça. Aliás, Deus constituiu o homem para ser cabeça. E Ele quer eliminar-nos já pela cabeça. Eu sei que as mulheres são o coração, mas se você já começa cortando a cabeça, já ganhou a batalha. É por isso. Então, você, homem, é o primeiro que precisa ser de Deus. Segundo, você precisa ser um homem orante, homem de Deus. E não tenha medo dessa palavra. Você precisa ser homem de Deus. Você precisa ser orante. O primeiro orante da sua casa, o primeiro orante da sua família precisa ser você. Reze, por amor de Deus, reze para a sua própria salvação, para você não continuar sendo trouxa nas mãos de Satanás, que quer saciar o ódio dele contra Deus em você. Reze, porque do contrário todos nós caímos, todos nós somos frágeis. Deus nos fez homens, mas nós somos frágeis.
E como o inimigo nos pegou na sexualidade desde meninos, verdade ou não é? Todos nós fomos atingidos na nossa sexualidade desde meninos. Já ficamos fracos desde lá. É como se nós tivéssemos tido alguma doença grave na nossa infância. Tuberculose, por exemplo. Quem teve tuberculose na infância, coitado, pode readquirir a saúde, mas já ficou enfraquecido. Uma criança que tem problema no fígado, como é que chama aquela doença aqui? Hepatite. Uma criança que tem hepatite, que tem recaída de hepatite ainda quando criança, claro, pode readquirir a saúde, mas é uma pessoa enfraquecida. Gente, nós homens tivemos queda e recaída na sexualidade desde a nossa infância, verdade ou não é? Quando chegou a adolescência, a juventude, daí é que o inimigo entrou mesmo e acabou com a gente. É como uma pessoa que pegasse todas as doenças, de gripe até maior doença, pegamos todas as doenças na nossa adolescência e infância. Por isso, capacite-se disso. Nós, homens, somos fracos. Fracos porque fomos enfraquecidos. É por isso que precisamos ser homens de Deus. Daí a gente se torna forte. Forte no sentido de que recebemos a imunização de Deus. Sem essa imunização, voltamos a ser fracos do mesmo jeito. Precisamos ser homens de Deus e precisamos ser homens de oração. Claro, o que estou dizendo para os homens, eu passo para você, mulher, também. Eu não preciso repetir. Você precisa ser mulher de Deus, você precisa ser mulher orante, ainda mais por causa do seu marido, por causa dos seus filhos, por causa da sua família. Você precisa ser de Deus. E veja, uma outra sanha do inimigo nos tempos de hoje é querer acabar com vocês, mulheres, porque vocês são as esposas, vocês são as mães, vocês são o coração, vocês é que têm sustentado a situação. Por isso ele quer acabar com você. Ele quer fazer de você uma leviana. Me desculpe, mas ele quer fazer de você uma leviana. O que ele fez durante anos a fio, através das novelas, é fazer de você uma leviana, igual às levianas todas que aparecem nas novelas. Ele quis fazer na sua cabeça, você pensava que simplesmente você estava assistindo aí umas novelas, umas histórias, mas na verdade havia um objetivo aí, fazer a sua cabeça e fazer de você uma leviana, igualzinho às levianas todas que são mostradas naquelas novelas, para saciar o ódio dele contra Deus em você, e a partir de você, na destruição da sua família. Por isso você, mulher, você precisa ser de Deus. Você precisa ser mulher de oração, e orar, e orar, e orar, e orar, e orar por você, quer dizer, o tanto que cabe a você, mas orar também o tanto que caberia ao seu marido, aos seus filhos, a cada um deles. Você precisa rezar por todos eles. Não é só rezar por eles, mas rezar o mesmo tanto equivalente a eles. Claro, eles precisarão rezar também, eles precisarão ser de Deus também, mas enquanto não são, enquanto não rezam, você precisa rezar o tanto correspondente a você e o tanto correspondente a cada um deles. Por amor de Deus, faça isso, porque você não quer perder, você não quer ver o seu marido e os seus filhos sendo as vítimas do ódio de Satanás contra Deus, saciado nos seus. Então, por amor de Deus, seja mulher de oração. O que eu disse de marido, o que eu disse de mulher, eu digo de todos nós. Você que é jovem, você que é rapaz, você que é menina, você está sendo o grande alvo de Satanás, porque a coisa mais preciosa que Deus tem são os nossos jovens. E ele precipitou-se sobre os nossos jovens para acabar com eles. É por isso que você, jovem, desde a sua juventude,
Não caia naquela historinha, não, deixa experimentar tudo antes, deixa experimentar droga, deixa experimentar bebida, deixa viver como os meus colegas vivem, deixa experimentar tudo da sexualidade que eles estão experimentando. Eu quero experimentar, depois eu saio, na hora que eu quiser eu saio. Por que é que você vai querer estragar você? Deixa eu contar uma coisa rapidinha. Eu em 1969 acabei ficando tuberculoso, por causa do meu trabalho com os jovens, justamente, por causa dos encontros de jovens, aos quais eu me entregava, acabei ficando tuberculoso. Graças a Deus me curei, para ver que eu tenho um pulmão hoje, para valer, né? Me curei. Mas quando o Padre Murilo, anos atrás, teve aquele acidente, o Brasil inteiro rezou por ele, SOS Murilo. Tivemos que dar sangue, porque ele usou muito sangue, porque perdeu muito sangue. Então eu fui o primeiro a me apresentar para doar sangue por ele. Eu queria doar sangue, e eu tinha boa saúde. Interessante que a enfermeira fez todas as perguntas, foi preenchendo a ficha, perguntou todas as doenças, se eu tinha tido hepatite, se eu tinha tido aquilo e tal. Nada daquilo. Até que eu cheguei lá, ela já tinha posto a borrachinha, ela já tinha rasgado o papel plástico da seringa esterilizada, e já ia colocar a seringa na minha veia, quando ela perguntou para mim assim: o senhor teve tuberculose? Eu disse: tive. Ela já foi tirando a borrachinha, e eu fiquei desarmado e disse: não, mas já faz tantos anos, e fazia muitos anos. Ele disse: não, padre, o senhor não pode nunca mais doar sangue. Para mim aquilo foi terrível. Uma vez que o senhor teve tuberculose, o senhor não pode nunca mais doar sangue. Eu tive que respirar fundo e aguentar. Gente, nós temos que saber que nós somos fracos, que nós já fomos vítimas. E quem não foi? Assim como eu tive tuberculose, no campo espiritual, o que é que nós tivemos? O que eu tive? O que você teve? Isso acabou nos enfraquecendo. Hoje, ou nós somos de Deus, hoje nós, ou nós somos de oração, ou a gente não vai conseguir. Você não pode brincar em serviço. Ninguém de nós pode brincar em serviço. Você, inclusive, na sua casa, precisa ser o homem de oração, a mulher de oração, para a salvação dos membros da sua família. Deixe-me entrar numa coisa muito importante. Um dom maravilhoso que nós temos de Deus é o dom de línguas. São Paulo chama isso de orar na linguagem dos anjos. De orar na linguagem dos anjos. Quando nós oramos em línguas, nós estamos orando na linguagem dos anjos. Não fui eu que inventei. Está aqui no capítulo 13 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Nós rezamos na linguagem dos anjos. Aquela mesma linguagem que os anjos têm no céu para louvar a Deus, nós acabamos tendo. É uma graça, é uma imensa graça. E aí, veja o mais importante: na hora que nós oramos em línguas, portanto estamos orando na linguagem dos anjos, os anjos vêm. Eu já contei muitas vezes esse fato. Uma vez
Eu tinha um restinho de mel apenas no vidro, tinha até endurecido, mas eu queria aquele pouco de mel, precisava para a garganta. Então eu fui lá e coloquei o vidro de mel em banho-maria, liguei o fogão, a água estava fria ainda, o litro dentro, até esquentar, ia demorar. Eu voltei para o escritório para trabalhar e esqueci. Quando eu me lembrei, voltei para lá, já fazia bastante tempo, a água já tinha fervido, o mel já tinha amolecido, e eu não consegui entrar na cozinha, porque havia abelha por tudo que é canto, abelhas de todos os tipos, das grandonas, das pequenininhas, e aquelas zoeiras por tudo que é lado. Eu me esgueirei assim por baixo até o fogão, para poder desligar o fogão a gás, e dei no pé. Por quê? Porque o cheiro do mel atraiu as abelhas. Eu nunca imaginei que houvesse tanta abelha por aí, e tantas espécies de abelha que vieram aí à minha cozinha, porque ali havia cheiro de mel. Gente, quando nós oramos em línguas, é como o cheiro do mel. Nós estamos orando na linguagem dos anjos, os anjos vêm, e eles vêm para orar conosco. Nós não rezamos mais sozinhos, nós estamos rezando junto com os anjos. Eles estão orando conosco e satisfeitos, porque existe alguém na face da terra orando na linguagem deles. Orando na linguagem deles, eles vêm todos satisfeitos. E mais ainda, porque nós estamos orando na linguagem deles, eles começam a lutar por nós. Então, por amor de Deus, ore você em línguas, pelo fato justamente de você ser fraco, pelo fato de você ser fraca, você precisa orar em línguas, porque quando você ora na linguagem dos anjos, os anjos vêm para estar junto com você, primeiro nessa oração para te fortalecer, e segundo, para lutar em seu favor. Na sua casa, ore em línguas, e não deixe de orar em línguas, mesmo se em outros lugares proíbem, impedem, não querem, não deixam. Primeiro, na sua boca quem manda é você, e segundo, na sua casa quem manda é você. E você tem a grande chance de na sua casa você orar na linguagem dos anjos. E até deixa eu dizer, bem feito que às vezes nos proíbem de orar em grupos, de orar em público, em línguas, porque nós não rezamos sozinhos. Eu digo até, bem feito, porque em primeiro lugar nós precisamos rezar sozinhos. A boca é sua, e a casa é sua, e o seu quarto é seu. Por que você não reza sozinho? Por que você não reza no seu quarto, até fechado? Bem feito que depois proíbem a gente de rezar em público, de rezar no grupo. É porque a gente não está rezando sozinho. Mas tenha certeza, se nós estamos rezando sozinhos, daqui a pouco, essas proibições todas vão cair. Vão cair. Reze sozinho, até faça isso. Você que é mulher, você que é esposa, se aproxime do seu leito nupcial, onde deitou-se o seu marido, que você sabe que é adúltero, que anda em aventuras, que tem amante, que tem até mesmo outra família, traidor, sem vergonha. E reze em línguas ali, talvez com dor no coração por tudo aquilo que ele faz, mas reze, porque você não estará rezando sozinha. Miríades de anjos estarão rezando com você pelo seu marido, para acabar justamente com esses demônios que o levam, que o amarram, que o escravizam à prostituição, ao adultério. Está me entendendo? Ele está sendo escravizado. Reze em línguas ali, ao lado do leito, por ele. Você terá anjos e anjos e anjos lutando para libertar o seu marido. Faça a mesma coisa diante do leito, da cama, do seu filho, da sua filha, que você sabe que está nesta vida, naquela vida. Seu filho drogado, seu filho, sua filha que perdeu a cabeça, ou simplesmente seu filho revoltado, sua filha
revoltada. Vai lá e reze. Na verdade, eles estão sendo vítimas de espíritos malignos, e para vencer esses espíritos malignos, nós precisamos dos anjos. E quando nós oramos em línguas, os anjos vêm, primeiro para orar conosco, e segundo, para lutar em nosso favor. E você vai ter seus filhos libertos. Reze dentro de casa pelo seu casamento, reze em línguas, porque você precisa de anjos e anjos e anjos e anjos, lutando pela sua família, lutando pelo seu casamento. Reze em línguas pela sua situação econômica, pela sua situação de desemprego de alguém na sua casa e na sua família, porque, gente, não é apenas um problema social, não é apenas um problema humano, não é apenas um problema econômico, não. É aquilo que a palavra de Deus disse. Ele, sabendo que pouco tempo lhe resta, veio sobre nós, precipitou-se sobre nós com grande furor, com grande ira. Então, nós precisamos dos anjos lutando em nosso favor. Claro, não seja tolo, não pense que você pode lutar contra os demônios. Não, quem luta contra eles são os anjos. Mas para que os anjos venham e lutem em seu favor, para vencê-los, você precisa, e o grande dom que Deus nos deu é o dom de línguas. Agora deixe eu dizer outra coisa, é por isso mesmo que acontecem todas essas proibições e esses maus entendidos a respeito de línguas. É o próprio demônio quem faz isso, porque ele sabe que arma é o dom de línguas. Nós não imaginamos, gente, parece que é uma coisinha de nada, você está soltando uns sonzinhos aí, que você não entende, que as pessoas não entendem, mas não, isso é uma arma, é uma metralhadora tremenda contra Satanás, e ele sabe disso. É por isso, primeiro, que ele faz com que nós deixemos de rezar, e segundo, é por isso que ele promove todos os tipos de maus entendidos, de proibições, para que nós não usemos esta arma mortífera, essa arma que vai ser capaz de destruí-lo. Porque é que Deus redespertou o dom de línguas agora, nesses tempos, nessa nossa geração, depois dos anos 70, justamente por causa disso, porque ele veio sobre nós com todo o seu furor, com toda a sua ira, e Deus percebeu que nós precisávamos desse dom de metralhadora espiritual, onde nós, orando assim, os anjos entrassem em combate a nosso favor, porque do contrário nós vamos perecer. Obrigado, Senhor, porque nos falou e nos deu entendimento. Muito obrigado, Senhor, porque a sua palavra foi clara. Muito obrigado, Senhor, nós estamos entendendo, mas muito mais do que entender, nós queremos colocar em prática, Senhor. Nós queremos viver isso. Obrigado porque nos deu os anjos para lutarem em nosso favor. Obrigado, Senhor, porque nos deu esse grande dom, que é o dom das línguas. É por isso que eu estou pedindo agora, Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre cada um dos meus irmãos e irmãs. O Senhor viu como essa palestra, ela foi uma luta, ela foi um combate, do começo até o seu final. Um sinal claro, Senhor. E obrigado porque naquilo mesmo que nós padecemos, Tu estás dando um modelo para as pessoas. Essa mesma luta nós vivemos em casa, na família, no casamento, com os nossos filhos. E a vitória está aí, em sermos homens de Deus, mulheres de Deus, homens e mulheres de oração, e usarmos o grande dom, o menor dos dons, mas o mais eficaz nessa batalha, que é o dom de línguas. Derrama agora, Senhor, o Espírito Santo sobre todos esses meus irmãos e irmãs, e que nesse derramamento do Espírito Santo, Senhor, eles se abram a todos os dons, a partir do dom menor, que é o dom das línguas, mas esse dom eficaz, Senhor, na batalha espiritual na qual nós estamos já colocados. Sim, Senhor, que através do dom de línguas nós tenhamos miríades e miríades de anjos lutando conosco e a nosso favor, Senhor, para termos a vitória que é a vitória Tua, Senhor, e da qual nós necessitamos tanto, porque do contrário nós pereceremos, porque nós não queremos ver, Senhor, Satanás saciando o seu ódio contra Ti, em nós, nas nossas famílias, nos nossos filhos. Nós não queremos,
Senhor, nós queremos humilhar-nos e usar o dom menor, que é o dom de línguas, para vencermos o orgulhoso, o prepotente, para vencermos Satanás, o seu orgulho louco que ele quer saciar em nós, não podendo vencer a Ti, nosso Senhor e nosso Deus. Amém. Faz o sinal da cruz na sua testa, para que as nossas mentes estejam impregnadas dessa verdade, e a nossa mente se abra, e a nossa mente se dobre, aceitando os projetos de Deus e não os nossos, os meios de Deus e não os nossos. Que você aceite orar nessa linguagem humilde, que é a linguagem dos anjos, o dom de línguas. Que a sua mente, que a sua inteligência se dobre, se humilhe e aceite esse dom menor, mas de uma eficácia maravilhosa. Faz o sinal da cruz sobre os seus lábios. Põe, Senhor, em nós, põe nos nossos lábios a linguagem dos teus anjos. Faz o sinal da cruz sobre os seus ouvidos. Que esse som, Senhor, invadam os nossos ouvidos. Que esse som, Senhor, invadam os nossos ambientes. E que a guerra espiritual seja vencida pela presença e pela luta dos teus anjos. Faz o sinal da cruz sobre o seu coração, para que tudo isso, Senhor, se armazene no nosso coração, seja acolhido e aceito no nosso coração, e que nós, Senhor, com todo ardor, entremos nesta batalha. Vem Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.